perda de visão. 32 a 33, escravidão, sendo cativo, aprisionado por tantas coisas. No verso 34, blasfêmia dos que são deste mundo. Jesus também sofreu isso e viu isso. E aí no verso 35, são muitas as dificuldades para ensinar, pregar o evangelho do reino. Mas Jesus observou tudo isso e fez. Trabalhou, cumpriu a missão dele, para aquilo que ele foi determinado para vir a essa terra e fazer. E aí, nessa caminhada em meio à humanidade, em meio a essa terra, Jesus, o verso 36 aí agora, 36 a 38, diz que Jesus, vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas como ovelhas que não têm pastor. Verso 37, então disse aos seus discípulos, a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. E aí, terminando este contexto todo, Jesus diz, rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara. Vamos orar mais uma vez? Pai, muito obrigado, ó Pai. Quão bom é estarmos em união. Quão bom é, ó Pai, e agradável poder render louvores ao Senhor junto com a igreja, irmãos e irmãs reunidos para render ao Senhor toda honra, toda glória, toda graça, Senhor Deus. Nós te damos graças por tudo que ouvimos até aqui. Cultuamos ao Senhor com os nossos cânticos, as nossas vozes, ó Pai, aquilo que estava no nosso coração. Cultuamos ao Senhor também, ó Pai, através da oração, que é algo que Jesus nos deu, alcançou para nós, ó Pai, esse privilégio de falar contigo. Cultuamos ao Senhor através dos nossos dízimos e ofertas, que é prestar um culto também ao Senhor. Mas, Pai, agora nós necessitamos ouvir a Tua voz. Então, aquieta-nos o nosso coração, os nossos ouvidos, de todas as vozes deste mundo, inclusive a de nós mesmos, ó Pai. Que possamos ouvir somente ao Senhor. Fale, ó Pai, porque a Tua igreja necessita ouvir. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. A Bíblia diz, e ela explica isso, que a boca fala o que está cheio o coração. E aí eu acredito que também a gente pode pensar que nós somos atraídos pelos olhos. Os nossos olhos também são assim. Às vezes o que está no nosso coração, os olhos vão começar a atentar para isso. O que nos chama mais atenção, às vezes é porque está lá o sentimento nos nossos corações. E Jesus também disse em Mateus 6, verso 22, ele diz que a candeia, ou seja, a luz do corpo são os olhos. De sorte que se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Jesus fala isso. E aí eu estava pensando em tudo que Jesus está colocando aqui, a compaixão dele, e a gente precisa crer nisso de todo o nosso coração. Ele se compadece de nós. Mas às vezes os nossos olhos, o nosso coração está cheio de tantas coisas que os nossos olhos, a nossa boca, os nossos ouvidos começam a ouvir, ver muitas outras coisas que Jesus não está querendo que a gente nos mostrar. A gente precisa ver como Jesus mostrou, como Jesus olhou para as coisas deste mundo. E aí, pensando nisso tudo, eu estava pensando em mim e na Rosane. E aí ela vai ficar meio brava, mas assim, é questão de... Quando a gente de vez em quando vai num shopping, aí eu fico ali olhando para as lojas ali de livros, de café, gosto de um cafezinho, o pessoal já sabe, uma cafeteria, né? Olho de vez em quando para uma loja de sapatos, se a gente estiver precisando, né, Mantur? Mas a Rosane a gente deixa para ela falar o que ela olha mais. Ela gosta de olhar outras coisas. Então a gente é atraído, às vezes, por coisas que o nosso coração está cheio, está desejoso
de ter alguma coisa ou de adquirir alguma coisa. No último domingo pela manhã, aqueles que não assistiram, podem assistir pelo canal do YouTube. Todos que assistiram aqui, que estavam presencialmente aqui, aqueles que assistiram já pela transmissão, todos aqui ficaram impactados e emocionados ao ver alguns destes cenários que a gente leu aqui nesse contexto todo de Mateus capítulo 9, com o teatro aqui. O importante aqui, neste texto do capítulo 9, principalmente no final, é que Jesus, ao caminhar por essa terra, ele via a multidão. Ele olhava para a multidão. Olhava para a sua missão em primeiro lugar, porque a missão dele era olhar para cada um de nós. E o que ele via era exatamente o que o teatro retratou e muito mais. Pelo texto aqui a gente vê que muito mais coisa. O teatro pelo menos trouxe 7 a 8 cenários aqui, que a gente se deparou olhando para aquilo e a igreja, e aí? E a igreja? A pergunta era, e a igreja? O que ela está olhando, né? E aí a gente vê, mas o texto disse que Jesus, vendo a multidão, teve compaixão. E eu gostaria que cada um de nós aqui tivesse essa certeza, através das palavras de Jesus. Deus tem compaixão de nós, Ele se compadece por cada um de nós aqui. Ele se compadece. Segundo os exegetas, os linguísticos do grego, a palavra compaixão aí no texto é bem mais dramática do que é retratada talvez no português. Então, a gente fala de compaixão, a gente entende algumas coisas, mas no texto, no grego, a palavra compaixão se refere às vísceras do corpo humano sendo fortemente abaladas. Ou seja, e aí é os estudiosos que dizem, uma pessoa com compaixão é agitada até o mais profundo do seu íntimo. E lá nas profundezas do seu ser, ele sente dor, porque outras pessoas, por causa da situação de outras pessoas, por aquilo que outras pessoas estão sentindo dor, estão sofrendo. E aí é isso que Jesus teve em nós. Por nós. O sacrifício de Jesus por nós é exatamente isso. Jesus é a essência da compaixão. Ele, e aí eu repito mais uma vez para a Igreja Batista de Bela Vista e aqueles que nos assistem. Ele é a compaixão por nós, Ele se compadece de nós e precisamos ter essa certeza. Não importa o que você está passando, saiba que Jesus se compadece por você. Mateus menciona 3 vezes neste evangelho que ele, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu, 3 vezes no evangelho que Jesus teve compaixão das pessoas. A primeira é aqui, 9,36, no capítulo 14, verso 14, e no capítulo 15, verso 32 também. E nesses 2 últimos aí, Jesus também faz milagres, cura e também alimenta, dá sustento à multidão. Tanto físico, comida mesmo, mas também o alimento espiritual. Em todos os aspectos, Jesus nos alimenta. E a gente precisa entender isso também. Mateus, que era um coletor de impostos, um sujeito rejeitado pelos seus conterrâneos, seus patrícios, porque o povo judeu, sendo prisioneiro ali do Império Romano, tinha que pagar impostos a esse império, e Mateus é escolhido para ser um coletor de impostos. Então, ele pegando do povo dele para passar, e ele era, vamos dizer assim, mal visto pelo povo. Era rejeitado pelo povo. Mas o que o texto mostra, o verso 9 aí que a gente passou por ele, mostra que Jesus não rejeita. Jesus às vezes olha para nós, não importa qual é a nossa profissão, ou se a gente nem tem uma profissão, se a gente está empregado ou não, mas Jesus olha para a gente e saiba disso, Ele não nos rejeita. E bem-aventurado aquele que for chamado por Cristo para executar a obra dele, ser cooperador dessa missão junto com ele. Então talvez seja por isso que Mateus frisa a compaixão de Jesus nos seus escritos, porque justamente isso, ele foi um dos que recebeu dessa compaixão. O povo olhava para ele, eu fico tentando imaginar, viu, irmão Arnalberto, os discípulos ali, Jesus já tinha chamado alguns, aí chama Mateus, o povo deve ter olhado, não estou acreditando, vai chamar esse?
Ele pode nos tirar de onde for, do lamaçal que nós estivermos. Ele tem poder para isso. Nos tira, a palavra de Deus diz que Jesus nos transporta das trevas para a sua maravilhosa luz. Isso nós precisamos entender. E aí no verso 36, Mateus retrata da compaixão de Jesus pela multidão. Quando o próprio Cristo olha para a multidão e a vê como ovelhas que não têm pastor, sem o cuidado necessário. E tem muita gente assim. Espero que aqui não. Bela Vista não. Espero isso. Clamo a Deus por isso. E uma ovelha, sabe, meus irmãos, uma ovelha sem um real cuidado do pastor, ela fica à mercê de predadores, de mercenários. Começa a lhe faltar, nós cantamos aqui um hino que encaixa exatamente com essa reflexão. O hino que nós cantamos aqui começa a faltar para ela um bom pasto, uma boa fonte de água que vem saciar as necessidades da ovelha. E aí eu oro para que Deus tenha misericórdia de mim à frente deste amado rebanho que é Bela Vista. Saber o que Ele tem para a gente, todos nós sabemos, não só eu, vocês também sabem. A gente sabe qual é a missão. E a missão já está escrito para a gente, o que devemos fazer. Mas para cumprir essa missão, nós precisamos de um bom pasto e uma excelente fonte de água. E aonde está isso? Está aqui. Para cada um de nós. Está aqui, ó. Olha o nosso alimento, olha a nossa água da vida, está aqui. São as palavras dele. Ele nos deu este bom pasto, essa boa fonte. As suas palavras, as suas instruções. E é isso que vai nos fortalecer para a missão do reino. Para andar neste mundo que quer nos tragar de qualquer forma. Que quer acabar conosco, oferece algo, mas na hora que você leva a sua mão, ele te puxa com duas. Para te escravizar. E nós precisamos deste bom pasto. Precisamos dessa fonte de água viva. A mulher samaritana, ela ficou desejosa, né, da água que Jesus oferecia. Os irmãos devem conhecer lá o texto ali em João, no capítulo 4. Então, essa água faria com que ela nunca mais tivesse sede. E ela desejou isso. Eu não quero mais ter sede. Ainda mais no contexto lá, de um lugar muito deserto, assim, aquele clima desértico, aquela coisa, sempre está faltando água, sempre está precisando de água. Ela quis isso. Mas o que Jesus estava oferecendo para aquela mulher era nada mais, nada menos que a compaixão dele. Ele se compadece de nós. A água que ele oferecia era a sua palavra que vivifica, que santifica todo ser humano. A gente tem falado muito disso aqui. João 17:17 fala disso. Né? A gente precisa da palavra, é isso, é essa fonte de água viva que pode nos inundar com a compaixão de Cristo. E é essa a minha oração, por mim e por cada um de vocês. Porque sem esta palavra de Deus nas nossas vidas, nós ficaremos cansados, e eu tenho visto muitas pessoas assim, por aí, cansadas, e outras desgarradas. E amada Igreja Batista de Bela Vista, nós temos presenciado isso. E precisamos verificar, olhar, ver todas essas coisas que estão acontecendo. E aí há pelo menos dois aspectos nisto que Jesus está dizendo e nós vamos ver isso agora. O primeiro tem muito a ver com os que se desgarram da verdadeira comunhão. Eu estava falando hoje com o Alexandre, com o Braulio, lá na classe de batismo. E aí a gente falando sobre essa questão de como cresce o número de evangélicos, né? A gente já disse isso aqui também, e a gente vê tantas atrocidades, não pode uma coisa bater com a outra. Mas uma coisa que eu estava dizendo para eles é que aqueles que já passaram aqui pelo catolicismo, por exemplo, a gente sabe que alguns ouviam dizer assim, qual é a sua religião? Qual é a sua crença? A gente ouvia dizer assim, eu sou católico, apostólico, romano, não o quê? Não praticante. Ou seja, a minha crença é essa, mas eu não
não pratico. Meus irmãos, é com muito temor e tremor. Mas está chegando a época da gente ver muitos evangélicos não praticantes. Eu sou evangélico, eu tenho escutado, viu, irmã Papá? Vamos vê-la aqui. Eu tenho escutado muito isso aí. Visto muita coisa assim. A gente vê pessoas fazendo algumas atrocidades, e aí, enfim, atrocidades é muito forte, mas coisas erradas que não condiz com a palavra de Deus, e na hora que você pergunta qual é a sua fé, qual é a sua crença, qual é a sua religião, sou evangélico. Está muito fora. Não consegue observar de fato o que é isso aqui. Não consegue ter uma boa alimentação. Uma água que sacia a nossa sede, eterna. Não consegue ver isso. Lá em Zacarias, no capítulo 11, fala desses laços rompidos. O verso 14, lá em Zacarias. Fala assim, então quebrei a minha segunda vara, que se chama união, para romper a irmandade entre Judá e Israel, falando do povo lá de Israel. E aí eles racham. E aí eles param de ter a comunhão. Quando há rompimentos dos laços que nos unem, irmãos e irmãs, perdemos aquilo que nos serve de melhor ajuda para a nossa vida. Jesus sempre orientou para estarmos unidos como um corpo, o corpo dele. Precisamos ter isso sempre em mente. Precisamos ter esse aspecto. Não podemos ser o que as pessoas estão dizendo aí, a palavra, acho que vou falar disso mais à frente, mas desigrejado. Não estou dizendo que a gente precisa estar aqui, a gente sabe desse tempo, mas eu já estou glorificando a Deus de ver aqui mais de 40 pessoas aqui novamente. E a gente sabe que isso vai crescer. A gente sabe que alguns querem estar aqui, não podem ainda. Mas como, não sei se foi o Vantuil, o irmão Demilson falou aqui, está chegando o tempo. O irmão Demilson falou, já está nos 30, 35, né, irmão Demilson? Vai chegar o tempo de estarmos todos aqui de novo. E isso é que nos fortalece. É isso aqui. Voltando à reunião de ontem aqui com o grupo, quando eu vi aquele grupo aqui, é isso que nos fortalece. Vai acertando as coisas, vai ajeitando, vai tendo a mesma visão, Deus vai falando conosco. E Ele vai nos direcionando, nos encaminhando, isso é muito bom. Inclusive, a amada igreja aí, os que estão nos assistindo, precisamos de mais gente trabalhando. Tem uma equipe ótima aqui trabalhando, mas precisamos de mais gente, está pesado para eles algumas coisas. Então, quanto mais, nesse caso, quanto mais é melhor. É ou não é, Daniel? É isso aí. Jesus via essa multidão e ela estava desgarrada porque buscava, sabe o quê? Interesses próprios. Tem quantas pessoas buscando a palavra do Senhor por interesses próprios? Olhando para si mesmo. Me ajuda. Fico imaginando se Deus olhasse assim e falasse assim, mas esse aqui precisa mais agora. Calma, meu filho. Não, que se dane ele, eu quero para mim. É isso. Isso está errado. A palavra de Deus o tempo todo mostra para a gente preocupar com o outro, com o próximo, mais do que a nós mesmos. Mais uma vez eu louvo a Deus por muita gente que tem um grupo aqui que está fazendo isso. Como alguns já disseram aqui, olha isso tudo aqui que está acontecendo. Por que está chegando essa transmissão nas casas de muitos? Porque tem um grupo aqui que pensa nesses. Tem um grupo que está vindo aqui e doando o seu tempo para cantar, tocar, transmitir, passar os slides, o som. Isso precisa o tempo todo, contribuição. Isso tudo a gente sabe que é para o reino. Jesus via essa multidão e ela estava desgarrada, porque buscava os interesses próprios. Inclusive lá em João, no capítulo 6, se não me engano, a partir ali do verso 25, 26, Jesus vai falar para uma multidão que seguia ele por interesses próprios. O povo começa a ver a multiplicação dos pães, e isso vai tomando uma proporção, né? E aí começa um tanto de gente seguir. E Jesus fala, vocês não estão vindo aqui atrás de sinais, não. Eles pediam, que sinais o Senhor vai fazer hoje?
Gente, se a gente está procurando Jesus, está vindo às igrejas, não só aqui, em qualquer outra igreja, atrás de sinais do que Jesus pode fazer, Ele pode fazer o que Ele quiser, Ele é Deus. Você deve buscá-lo porque Ele é seu Salvador. Porque é Ele que vai te redimir dos pecados. Porque é Ele que vai te religar a Deus. Nós estamos separados de Deus, Ele nos reconcilia com Deus. Busque por causa disso. Está chegando um tempo, o tempo da gente, todo mundo congregar, aleluia, amém. Mas também vai estar chegando esse tempo de que acabou, é o fim. E a gente precisa aprender isso. Não podemos ir até Jesus buscando interesses próprios. Ele pode fazer infinitamente mais, sim, na sua vida. Ele nos dá o respaldo de levarmos até Ele, diante dEle, as nossas súplicas, as nossas petições, com ações de graça. E ali, em Filipenses, capítulo 4, vai dizer que a paz, que excede todo entendimento, quando a gente vai até Ele, guardará a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus. Podemos sim, mas se você estiver buscando Jesus só pelos seus interesses, eu estou com 4 ovelhinhas aqui do Barro Preto, eles sabem disso, e eu falava isso muito, vai azedar o batatal. Vai ficar ruim a coisa. Deus é a própria sabedoria. Deus é muito inteligente. E Ele conhece cada coração, Ele esquadrinha o nosso coração. Então, se você vai até Ele, vá com sinceridade. Não adianta ir com máscaras. Não adianta orar como o republicano, se não me engano, ou o fariseu, que orava, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, e aí, batendo no peito, eu não sou como estes. As orações que se fazem nesse lugar, graças a Deus, está aqui reconhecendo que nós somos pecadores, necessitamos, carecemos da graça de Deus, da misericórdia dEle. E é assim que o outro, o pecador lá, orava. Não conseguia levantar os olhos aos céus, mas batia no peito. Tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim, Senhor, que sou pecador. Não adianta, a gente não vai enganar Deus nunca, não tem como. Ainda hoje, há muita ilusão religiosa, levando muitos ao engano, pois não são instruídos nos deveres para com Deus. Deus é misericordioso, Ele se compadece de nós, mas há um compromisso nosso com Ele. Eu costumo dizer que Deus não vai ter compromisso com aquele que não está debaixo da sua palavra, daquele que não tem compromisso com Ele. Ele ama todos esses perdidos, ama tanto que enviou o Filho dele, para vir morrer no lugar de todos nós que estávamos perdidos. Mas compromisso com Ele é só olhar para o povo de Israel, para a história do povo de Israel. É só olhar para aqueles que Jesus chegava até eles. Eu nunca vi na Bíblia, se alguém já viu, fale comigo, me mostre. Mas eu nunca vi Jesus chegando para alguém falando assim, por favor, olha, creia em mim. Aí a pessoa, não quero, não, por favor, não vai embora, creia em mim. Eu nunca vi isso. Eu vi ele andando, como a gente viu aqui, fazendo a missão dele. E todo aquele que ia até ele falava, o Senhor é Deus, o Senhor é o Cristo, o Senhor é o Messias, o Senhor é o meu Salvador, o Senhor é o meu Redentor. Aí sim. Vem cá, meu filho. Vamos caminhar. Então não adianta ficar uma hora debaixo desse guarda-chuva de compromisso, uma hora fora desse compromisso. Saiba que mais dia, menos dia, a coisa vai piorar. E ainda hoje há muita ilusão religiosa, levando muitos aos enganos, sem esses deveres para com Deus. E aí, isso me veio ao meu coração o que está escrito lá em 2 Timóteo 4, 3, 4, que diz que quando chegasse os últimos dias, ia ter muita gente procurando para si mestres, pastores, líderes, o que for, que falam coisas agradáveis a eles. Coisas que vão encher o coração deles de alegria. Uma coisa que a Igreja de Cristo não vai ter, isso os irmãos, se tem alguém aqui querendo isso, aí vão se enganar.
não vai ter aqui essa coisa de passar a mão na cabeça do pecado. Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Abomina o pecado. E se a gente quer ter um compromisso com Ele, andamos debaixo da palavra dEle. Porque tem muita gente dizendo, Deus sabe que eu sou pó. Deus tem misericórdia de mim. Tem sim, Ele sabe disso. Mas por que não tem tanta mais gente falando assim, eu sigo para o alvo. Meu alvo é Cristo. Eu sei que eu sou um miserável pecador, mas eu quero seguir para o alvo. Não quero desistir. Eu erro, mas eu quero acertar. Eu quero buscar o Senhor Jesus em todo o tempo. Por que a gente escuta mais isso? Não, Deus sabe. Deus vai ter misericórdia de você. Ele sabe que a gente é pecador. Começa a falar os outros versículos. Aqueles que falam, continue no meu caminho, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É disso que o mundo está precisando ver na igreja de Cristo. Graças a Deus pela Igreja Batista de Bela Vista. Isso é o que tem acontecido hoje. É aí que eu estava dizendo, as igrejas que promovem mais aquilo que estão chamando aí fora de desigrejamento. Eles promovem mais isso do que uma união na palavra, promovida pelo ato de congregar, de prestar um culto a Deus juntos. Se não fosse para isso aqui, Jesus não tinha instituído a igreja. Falou, cada um vai para a sua casa. Pode, é claro que pode. A gente vê lá em Atos isso. Que eles eram unânimes no templo, reunidos, congregados e também nas suas casas. Tudo isso pode. Mas a gente precisa entender que deixar uma coisa ou outra, aí está errado, tem algum equívoco. Hoje nós vemos igrejas que precisam a todo tempo, sabe o quê? Todo tempo e custo também. Entreter os seus membros muito mais do que expor as Escrituras. Igrejas que parecem teatros, assim, sabe? Não o teatro nosso aqui, mas teatros na sua estrutura. Isso é bom, não estou condenando isso não. Mas promove um entretenimento. A pessoa entra, assiste uma boa palavra, assiste um bom culto, uma música maravilhosa, como a gente também estava assistindo aqui, ouvindo aqui. Eventos, e sai do mesmo jeito que entrou. Muitas igrejas que, em vez de expor as Escrituras, trazem o entretenimento gospel, e aí eu falo de shows mesmos. E é isso que tem feito as igrejas incharem. Cresce, mas é um inchar das igrejas. Essas igrejas cheias de pessoas que se dizem crentes em Jesus, se intitulam-se evangélicos, mas que apenas fazem parte de um clube de entretenimento. E aí, a juventude aqui pode dizer, às vezes eles estão em contato aí com mais pessoas que estão nos bares, estão pegando seus carros bêbados, estão usando drogas, e na hora que você chega perto deles, eles falam, eu sou evangélico, sou da igreja tal, sou da igreja tal. Tem algo errado. Fazem parte de um clube de entretenimento. E pior, essas pessoas se sentem no direito de participar da igreja, de cultuar a Deus, dependendo do que vai ter na igreja, ou de quem vai falar na igreja. Tem muita gente assim, seguindo os shows, os espetáculos. Graças a Deus, que há pessoas sendo salvas no meio disso. Mas não é a maneira correta. A gente sabe disso. Conheço gente que já foi para esses lugares e depois, nós temos pessoas aqui, e depois começam a entender, opa, tem um negócio que não está batendo, sabe? Eu olho para a palavra, eles falam, leiam a palavra, meditem na palavra, e na hora que a gente vai meditar, a gente vê coisas dentro da igreja que, opa, tem um negócio que não está batendo. Apesar de que não são todos os pastores dessas igrejas que eu estou dizendo aqui inchadas, que fazem do entretenimento algo até mesmo planejado para captar mais, eu ia falar membros, mas membros sócios da igreja. E aí eu conheço alguns pastores dessas igrejas, estão nas megas igrejas, vamos dizer assim, mas sérios, que pastoreiam sim, eu conheço. Podemos generalizar.
Mas nós precisamos atentar que existe um rebanho hoje que Jesus, o nosso bom pastor, olha e sabe que está desmaiando de fome e de sede da palavra. Quanto mais eles estão indo nesses entretenimentos, mais estão com fome, mais estão com sede. E que por isso, exatamente por isso, eles não têm força para a missão. Nós precisamos, sim, ter força para a missão, precisamos ser alimentados e saciados da palavra de Deus para resistir às tentações, às aflições deste mundo. É só dessa forma. É pela palavra, é por aquilo que Deus disse. O segundo, pastores que, de certa forma, imitam esses religiosos que Jesus confrontou naquela época. Tem muita gente assim. Pastores interessados mais na celebridade e na fama, que ele pode trazer benefícios com isso, do que serem imitadores de Cristo. Vocês, Bela Vista, estão me conhecendo agora. Tem 4 aqui que me conhecem há 7 anos. Sabe que eu sou avesso a holofotes. Sabe aquela coisa, vamos para Brumadinho, porque barreira lá, vamos lá. Eu falei, gente, tem muita gente lá ajudando agora. Passa 2 anos, nós fizemos isso, os 4 aqui foram comigo lá em Barra Longa. Depois de 3 anos. No início da tragédia lá em Barra Longa, meus irmãos, o que apareceu de igrejas, os batistas foram até holofotes lá também, mas no bom sentido, mas o que tinha de igreja, de crentes, evangélicos, católicos, tudo quanto é religião, ajudando, e muita gente do país inteiro enviando mantimentos, tantas coisas. Nós fomos lá depois de 3 anos da tragédia. Sabe o que nós encontramos lá? Com o povo daquele lugar? Depressão. Um povo sem esperança. E quando nós chegamos lá trazendo uma palavra de esperança, você via olhos assim se abrindo, o coração sentindo, é isso. Depois nós tivemos o resultado lá na congregação, lá, tínhamos uma missão lá em Barra Longa, o que gerou a palavra de esperança na vida daquelas pessoas. Mas nós esperamos acabar os holofotes. Não estou dizendo que a gente não pode divulgar as coisas. Divulguem aquilo que Cristo está fazendo na vida de vocês. Façam isso. Mas entregar uma cesta básica e ficar com um celular registrando isso e postando, olha o que eu fiz, isso vocês não vão ter de mim. Isso com certeza Bela Vista não vai ter de mim. A gente precisa ser imitador de Cristo. A glória é dele. A honra é dele. Tudo é para ele. Tudo é por ele. Tudo é para ele. E nós precisamos entender isso. Deus sempre condenou aqueles que usam do rebanho dele para se autopromoverem, para se enriquecer, para ser famoso. Essa cultura é do mundo. E aí me perdoem, mas se você tem seguido esse tipo de líder, tem buscado esses líderes aí, me perdoe, sinto muito. Provavelmente você está sendo enganado e também se enganando. Ninguém está prestando atenção de que Jesus está voltando. Tem poucas pessoas prestando atenção nisso. Tem gente, crente, que está até no coração falando, não, aguenta aí, não volta agora não, porque eu preciso resolver algumas coisas. Gente, que isso? Ah, se nós soubéssemos. A gente imagina, mas se a gente tivesse condição de sentir o céu, assim, o paraíso. A gente só quer que Jesus volte, e muita gente pede, quando você está lá no fundo do poço, fala, não, acaba com tudo, vem logo. Mas se as coisas estão mais ou menos, não, peraí que eu tenho isso, eu tenho aquilo. Gente, a maior graça agora e a maior promessa, ou a única promessa que falta ser cumprida é essa. Jesus voltará. Jesus voltará. E precisamos entender isso. Tem pouca pessoa
Poucas pessoas prestando atenção nisso, que Jesus vai pedir contas de tudo que temos feito. E aí o que nós precisamos como igreja é ter compaixão. É compaixão e não fama. Precisamos ser discípulos de Cristo e não celebridades de Cristo. É discípulos. É isso que nós precisamos, é isso que a palavra de Deus nos orienta. O holofote é nele, é na palavra dele, é nele. E a ele pertence toda a honra, toda a glória, é a ele. Jesus nos ensinou o caminho inverso. E aí, se vocês prestarem atenção lá em Filipenses capítulo 2, a gente vê que o caminho é inverso. Que ele, sendo Deus, cheio de glória e majestade, se esvaziou dessa glória. Ele, sendo Deus de todo poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória, e que tudo isso dele, sem esforço algum, ofusca a maior celebridade dessa terra. Pensa numa pessoa que você fala, esse é influente, esse é não sei o quê, esse é bom, esse é o que está nos holofotes. Jesus, sem esforço algum, com a sua majestade, ofusca qualquer glória deste mundo. Mas aí ele teve o sentimento, e o apóstolo Paulo nos diz ali em Filipenses 2, que a gente deve ter o mesmo sentimento. Ele se esvaziou de tudo isso por compaixão a nós. Ele se compadece de nós. Ele se fez em figura humana na forma de servo. Verso 7 lá do capítulo 2 de Filipenses. Não bastasse, irmã Eliezer, irmã Débora, não bastasse ele se esvaziar da sua glória e se fazer ser humano, um Deus se fazendo ser humano, ainda ele vem na figura de servo para servir. Não veio para ser celebridade, para ganhar os holofotes da vida. Pelo contrário, no início da caminhada dele, ele pedia para não falarem. Ainda não era chegado o tempo dele ser glorificado. Sabe por quê? Ele sabia que a glória vem do Pai, é o Pai que glorifica. Aquele que estiver correndo atrás de glória humana, tudo bem, você vai até alcançar. Mas não vale nada. É Deus que vai um dia nos glorificar. Quando Jesus Cristo glorificado se manifestar, nós também seremos manifestados junto com Ele. Nessa glória. Num corpo glorificado. Ele nos ensinou que só há um jeito desse mundo melhorar. E está todo mundo no caminho inverso, todo mundo do mundo no caminho inverso. Mas só há um jeito do mundo melhorar. Se cada pessoa neste mundo tiver o mesmo sentimento que houve nele, compaixão pelos outros, pelo próximo. Só há isso, só há esse jeito. E para que essa compaixão chegue nas vidas, vivificando-as, santificando-as e as transformando em segundo a imagem do próprio Cristo, ele disse aos discípulos dele, rogai ao Senhor da seara para enviar ceifeiros. E aí, Barro Preto, Bela Vista, nossos amigos, irmãos, irmãs, todos que estão nos assistindo, eu quero dizer a essa amada igreja, esses discípulos rogaram, porque eram discípulos de Cristo, e aí Cristo, Caio, pediu a eles para rogar, e eles rogaram, pode ter certeza. Rogaram, e Deus enviou. Enviou esses ceifeiros para essa seara. Sabe quem são eles? Estou olhando para cada um deles aqui. Nós somos eles. Nós somos a resposta da oração de 2000 anos atrás. Nós estamos aqui hoje por causa dessa mensagem, por causa de todos que passaram nesses 2000 anos, proclamando esse evangelho. Chegou até nós e nós não podemos, Bela Vista, nós não podemos parar de proclamar. Fale por onde for. Não te cales, fale. E alguém já disse, se precisar, usa palavras, mas fale com a sua vida, seu estilo de vida.
nós vamos continuar. A Igreja Batista de Bela Vista foi, é e vai continuar sendo um instrumento de Deus na vida de outras pessoas. E aí a única pergunta que eu quero fazer para vocês nesta manhã. Vamos juntos? Vamos juntos em Cristo e por Cristo viver para a glória de Deus. Amém? Feche seus olhos. Quero orar por cada um de nós aqui, por mim, por cada um de nós. E enquanto você fecha seus olhos e aí no silêncio do teu coração você começa a falar com o Senhor sobre aquilo que você está ouvindo, esses aspectos. Vocês orem por mim, para que eu seja esse pastor que não venha usufruir apenas dessas ovelhas, mas caminhar com elas, na palavra, no bom pasto, nessa fonte de água que é a palavra de Deus. Orem por cada um de vocês, por aquilo que Deus está falando no coração de vocês. Comece a orar pela seara que é grande ainda. Tem muita gente em nossa volta que não conhece essa palavra da verdade. E que eu tenho certeza que a gente gostaria muito deles estarem conosco no céu, junto de Deus. E aí, para cada um aqui que ouviu e entendeu, amada igreja, saiba que Jesus se compadeceu de nós. Ele vai continuar se compadecendo de nós. Ele está pronto para isso. E nele e por ele precisamos olhar em nossa volta. E aí a gente vê paralíticos. E que pode ser pessoas que não têm condições de se levantar do lamaçal do pecado, estão paralisados ali. Não conseguem caminhar sozinhos. E aí nós precisamos ser as mãos de Cristo, estendendo as nossas mãos para essas pessoas, sempre, sempre com a finalidade de glorificar a Deus. Nós precisamos olhar para aqueles que estão em profissões que no fundo, não estão nem satisfeitos com ela, ou até estão, mas nós precisamos levarmos o Evangelho e deixar que Deus os chame para Ele, para a missão dEle. Precisamos encarar a vaidade e a inveja dos seres humanos que causam tanto mal. E chegar a essas pessoas e anunciar que em Jesus há compaixão. Ele se compadece de cada um de nós. Nós precisamos lidar com a religiosidade, a insistência de muitos em confiar naquilo que eles mesmos fazem nas boas obras que eles acreditam fazer. E às vezes são. Mas não são por boas obras que nós nos achegaremos a Cristo. Precisamos verificar e atender o clamor dos aflitos. Precisamos contemplar e ajudar, confirmar a fé dos que vão até Jesus por meio da palavra dele. Precisamos nos deparar, mas enfrentar e em Cristo vencer a incredulidade de muitos. Precisamos trazer vida ao que for considerado morto, a fé de muita gente morta. Precisamos levar a vida para essas pessoas. Nós precisamos levar a visão aos que não têm condições de ver e mostrar a essas pessoas que em Cristo seus olhos podem se abrir. Nós precisamos libertar os cativos e que sofrem com muitos transtornos por causa das prisões deste mundo. Esse mundo causa transtornos, prisões que transtornam as pessoas. Nós precisamos chegar até eles anunciando que em Jesus há libertação, há liberdade. Nós precisamos sempre enfrentar a blasfêmia deste mundo, dos que são do mundo. Vamos enfrentar isso. E em todo o tempo. Por onde formos, aonde estivermos, precisamos pregar Jesus Cristo como Senhor e Rei, Salvador, e pregar o Evangelho do Reino. Esta é a nossa missão, e ela deve estar acima de tudo, lembrando sempre que Ele se compadece
de cada um de nós. Pai, em nome de Jesus, que nós reunimos como igreja do Senhor e estamos certos pela Tua palavra que o Senhor tem uma compaixão enorme por nós. É tão grandiosa essa compaixão que o Senhor morreu a nossa morte para que nós vivêssemos a sua vida, a vida que é eterna. Pai, mas há muitos irmãos e irmãs aqui precisando, necessitando, ó Deus, precisando e necessitando da Tua compaixão. Mostra a eles, ó Pai, a Tua compaixão. Venha ao encontro, ó Deus, de tudo aquilo que eles querem fazer que glorifique o Teu nome, que vai edificar vidas e glorificar o Teu nome. Mas venha também de encontro àquilo, ó Pai, que não está de acordo com o Senhor, com aquilo que está nas nossas vidas que entristece o Teu coração, com aquilo que está em nossas vidas que é mal aos Teus olhos, Pai. Pai, opera em nós, tanto no querer como no efetuar segundo a Tua boa vontade, para que nós, cheios da Tua compaixão, também possamos ter essa compaixão com tantos outros em nossa volta que perecem sem conhecer o Teu amor. Que a missão de Bela Vista, Pai, Igreja Batista de Bela Vista, seja essa, acima de todas as coisas. Proclamar que só Jesus Cristo salva. Que Ele, somente Ele, pode nos libertar de todas essas prisões. Que Jesus Cristo tem todo o poder dado pelo Senhor. Que Ele é exaltado, é o nome acima de todos os nomes. Que essa igreja continue vivendo o Teu Evangelho, ó Pai, verdadeiro. Que sabe que pelos atos, as atitudes, os gestos e até mesmo a nossa fala, outras pessoas podem ser alcançadas pelo Teu amor e que Teu Santo Espírito pode convencê-las, só Ele pode. E que essas pessoas estejam conosco, ó Pai, fazendo deste mundo um mundo melhor até que o Senhor volte. Essa é a nossa oração, essa é a nossa súplica, ó Pai. Abençoe cada lar aqui representado. E agora, ó Pai, nos despedindo, que o amor, o santo amor de Deus Pai, que a graça, a maravilhosa graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que as consolações, as benditas consolações do Espírito Santo da promessa, seja com a Tua igreja aqui, Bela Vista, mas também com toda a Tua igreja espalhada pela face da terra, hoje e para todos sempre. Amém, amém e amém. Nossa missão, acima de tudo, é proclamar o Evangelho. Que Deus nos abençoe.